Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Domingo de Páscoa, domingo de alegria, domingo de libertação. E nessa noite eu venho me apresentar a vocês. Eu me chamo Moisés, o grande libertador de Israel, aquele que tirou o povo de Deus das garras do Egito, aquele mesmo Moisés que foi salvo da morte certa pela inteligência de minha mãe, que me colocou no cestinho no rio para que a filha de Faraó me encontrasse. Eu cresci entre o Faraó e a sua família. Fui educado com toda a educação do Egito, com os melhores tutores, com tudo aquilo que aquela família real tinha para oferecer. Mas chegou o dia em que eu percebi tanta injustiça, que os filhos de Deus eram tão maltratados no meio daquele povo, depois de tantos anos de escravidão, e eu me revoltei. Tive que ir embora do Egito e encontrei a minha família. E vivia junto à minha família tranquilamente, cuidando do gado de meu sogro, até que o Senhor me chamou. Ele tinha uma grande tarefa para mim. Ele queria que eu me apresentasse na presença de Faraó e exigisse a libertação do meu povo. Eu olhei para mim mesmo e disse: Senhor, mas eu não sei falar. E ele levantou Arão, o meu irmão, para juntos irmos à presença de Faraó e libertarmos o nosso povo que sofria na mão daquele ditador. E então o Senhor me disse algumas palavras que nós encontramos registradas em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que os comerem. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, o nosso Deus. Ele nos ordenou para que passássemos o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas, que nos preparássemos, cingíssemos os nossos lombos, colocássemos a nossa roupa,
os nossos sapatos nos pés e nos preparássemos e comêssemos apressadamente, porque esta era a Páscoa do Senhor. E naquela noite, o Espírito do Senhor disse ainda assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei, por estatuto perpétuo. Meus irmãos, a ordem do Senhor foi para que todos aqueles que estivessem com sangue do Cordeiro marcando os umbrais das portas seriam salvos. A praga do Senhor veio e matou todo o primogênito, tanto das crianças quanto dos animais, mas o povo de Deus, ele foi liberto, porque estava marcado com o sangue do Cordeiro. E a Páscoa judaica, ela realmente diz que é o passar. Deus passou por cima e libertou o seu povo. Sabe, meus irmãos, nessa noite de Páscoa, que é a Páscoa cristã, nós precisamos estar com o nosso coração marcado com o sangue do Cordeiro. Precisamos celebrar essa Páscoa até que Cristo volte. Então, nessa noite, noite de Páscoa, noite de reflexão, reflita na sua mente, pense aí no seu coração, lembre do sacrifício de Jesus, aquele Senhor que morreu na cruz por cada um de nós pecadores, que não merecemos a sua graça. Não é que nós não merecíamos no passado, nós não merecemos hoje, mas mesmo assim, Ele nos agracia com a sua bênção, com a sua salvação. Amém. Boa noite, irmão. Boa noite. Meu nome é Josué. Eu sou da tribo de Efraim. Meu pai se chamava Anum. E o meu nome significa Deus salva, ou é a salvação. Eu confesso para vocês que Deus, quando me chamou, o meu coração quase saiu pela boca. Depois da morte de Moisés, ele estava aqui, mas ele já morreu, tá? Depois da morte de Moisés, Deus me chamou para conduzir o povo até a terra prometida. Era um desafio muito grande. Embora eu havia trabalhado com Moisés há alguns anos, ali passei com Moisés durante 40 anos pelo deserto Sinai. 40 anos sendo treinado por Moisés.
e acompanhei todo aquele povo durante aqueles 40 anos pelo deserto. E veio a mim a palavra de Deus dizendo, lá em Josué capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e diante dessa palavra de Deus não tinha como eu fugir, mas que deu vontade de fugir, deu. Mas essa era a palavra de Deus para mim, Josué. Esse sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E eu já tinha ouvido falar disso. Moisés já havia me contado que Deus havia feito uma promessa ao povo, de conduzir esse povo até a terra prometida, Canaã. Mas ele estava morto naquele momento. Mas eu confiava em Deus. Deus me chamou para uma missão. E eu não poderia falhar nesta missão. E Deus me disse: Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, porque eu estou com você. E às vezes passamos por situações assim, por situações difíceis, e achamos que estamos sozinhos. Isso passou pela minha mente. Agora eu estou sozinho, Moisés morreu, o que vai ser de mim? O que vai ser deste povo? Mas Deus havia me dito: Josué, ser forte e corajoso, porque eu estou com você. Não temas. E eu recebi esta palavra de Deus. Preciso ser forte, preciso ser corajoso, pois Deus me entregou esta missão de conduzir este povo até a terra prometida. Mas Deus havia me dito mais ainda, que havia necessidade de meditar na palavra dele dia e noite. Não poderia desviar nem para a esquerda nem para a direita. Eu teria que ensinar aquele povo a ser obediente a Deus. E era um grande desafio. As pernas tremiam, mas eu tinha que ficar de pé, porque a missão não era minha, a missão era de Deus. Eu era apenas um instrumento de Deus para conduzir aquele povo à terra prometida. E era um povo rebelde, era um povo de coração duro. Quanto Moisés sofreu na mão daquele povo, mas Moisés não desistiu. E eu pensando comigo, eu também não vou desistir, não posso desistir, porque Deus está comigo, pois ele diz: como eu fui com Moisés, assim serei contigo também. E diante do nosso primeiro desafio, Deus disse: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. E ali estava diante de nós o primeiro desafio, que era a travessia do Rio Jordão. Eu pensei comigo: como vamos fazer para atravessar? E Deus me disse: Josué, começarei a engrandecer o teu nome. Opa, Deus está comigo, então Deus vai fazer tudo. Basta eu ser obediente, basta eu conduzir o povo conforme a vontade dele, e ele vai começar a engrandecer o meu nome, para a glória dele. E ali nós atravessamos o Rio Jordão. Nosso primeiro desafio. Aquelas águas pararam. A arca de Deus chegou ali no meio, quando os sacerdotes botaram o pé na água, as águas se abriram. E ali nós passamos a seco pelo Rio Jordão. Esse foi o primeiro desafio, foi o primeiro momento em que Deus começou a engrandecer o nome de Josué. E ali teríamos muitas cidades para derrotar, reis para serem derrubados. E ali a primeira cidade, Jericó. E ali
Deus nos orientou em tudo, como deveríamos fazer para derrotarmos aquele povo de Jericó, para tomarmos aquela cidade. E obedecemos à risca a ordem de Deus. Rodeamos aquela cidade durante alguns dias, e no 7º dia rodeamos 7 vezes aquela cidade. E aqueles muros vieram abaixo. Eu comecei a entender, gente, basta obedecermos à voz de Deus, basta obedecermos os mandamentos dele, e as coisas vão começar a acontecer. E eu tinha que falar isso para aquele povo. Olha o que Deus está fazendo. Olha as vitórias que Deus está nos dando. E Ele tem muito mais ainda para nos dar. E ali eu tinha essa responsabilidade de orientar o povo acerca do Deus que nós servíamos, do Deus que nós adorávamos. Porque existiam pessoas ali que tentavam fazer ao contrário, a vontade de Deus. E ali no meio, fomos para uma segunda cidade, a cidade de Ai. E eu falei ali com aquele povo, conversando ali com os sacerdotes, com alguns líderes, não vamos afadigar muitos soldados, não vamos utilizar muitos soldados para derrotar a cidade de Ai, porque é um povo pequeno, uma cidade pequena, nós vamos conseguir vencer. Vamos levar poucos homens da batalha para aquela cidade, nós vamos derrotar aquela cidade. E ali fomos para aquela cidade. E para surpresa, fomos derrotados. Fomos derrotados. E ali eu comecei a chorar, comecei a orar, comecei a buscar a Deus. Senhor, o que está acontecendo? Tu nos tiraste lá do Egito para morrermos aqui, Senhor. Por que tu fizeste grande mal conosco, Senhor? E comecei a orar, a buscar a presença de Deus. E ali alguns sacerdotes também orando. E queríamos entender por que fomos derrotados. E Deus nos disse: Josué, por que você está assim triste? Por que você está de cabeça baixa? Por que você chora? Há coisa amaldiçoada no meio de vocês. Coisa que eu havia condenado. E ali Deus revelou o pecado de Acã. Acã havia pegado algo escondido na sua tenda. Por causa do pecado de Acã, nós fomos derrotados na primeira batalha. Acã não entendia que nós éramos apenas um corpo. Quando não entendemos que somos apenas um corpo, automaticamente vamos ser derrotados. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso. E Acã, parecia que ele não tinha entendido isso. E nós fomos derrotados. E Deus nos revelou o pecado de Acã. E ali foi destruído Acã, sua tenda e tudo o que ele tinha. E às vezes isso acontece conosco. E eu comecei a pensar naquilo, comecei a falar sobre aquilo. Comecei a orientar o povo sobre o cuidado que deveríamos ter em tocar naquilo que Deus havia condenado. Porque senão nós não iríamos chegar à terra prometida. E na nossa segunda investida contra a cidade de Ai, nós fomos lá e vencemos e derrotamos aquela cidade e destruímos tudo. E ali foram muitas e muitas batalhas. E nós vencemos todas elas. Sabe por quê? Porque nós éramos apenas um. Tínhamos um único objetivo. Adorávamos todos um único Deus. E Deus foi nos dando vitória. E Deus foi nos abençoando. E não é diferente hoje também. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar vitória. Da mesma forma que ele disse lá para mim no princípio, como fui com Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Deus está dizendo para cada um de nós hoje, Marta, Maria, Márcia, Paulo, como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, assim serei contigo também. E ali nós entramos naquelas batalhas e vencemos todas. E no finalzinho, já da minha vida, quando eu assumi ali a liderança para conduzir o povo, eu tinha quase 90 anos. Morri com 100 e poucos anos, mas ainda estou aqui. E ali, na minha última orientação ao povo, lá no capítulo 24,
versículos 14 a 16. Então disse isso para o povo. Josué 24, foi arrebatado nosso irmão aqui da mídia. Sim, Josué 24, versículos 14, 15 e 16. Então, antes da minha partida, eu levei o povo à reflexão. E disse para aquele povo: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a minha posição diante do povo, como líder daquele povo. Essa foi a minha escolha de servir ao Senhor. E aquele povo também escolheu. Nós também iremos servir ao Senhor. E só foram bênçãos na vida do povo. Eles conquistaram a terra prometida. Habitaram em Canaã. Boa noite, amada igreja. Eu sou Isaías, filho de Amós, o profeta que foi chamado para servir. Transmiti a vontade de Deus ao seu povo. Eu, profeta Isaías, vi muitas guerras, muitas rebeliões, e vi também idolatria do meu povo e o afastamento de Deus. Deus me deu muitas visões, muitas profecias a respeito do que ia acontecer com aquele povo. E eu chorei muito o que acontecia no dia a dia daquele povo. Eu repreendi aquele povo, eu dei esperança àquele povo através das profecias do Senhor. Eu hoje não vim falar do passado daquele povo, do que ele passou, o que ele fez. A minha direção hoje é voltada para a esperança que Deus deu àquele povo. A profecia que Deus me deu naquela época para aquele povo, que era o Messias. Então, muitas profecias que o Messias, que eu, Isaías, falei, muitas pessoas em outros lugares falam que não são verdadeiras, que elas não estão voltadas para Cristo. Mas a palavra diz, ela confirma tudo isso que eu falei. Então, nesse momento, nós iremos ver algumas profecias que eu falei e que foram cumpridas 740 anos depois de mim. Eu peço ao irmão que possa, Isaías, capítulo 7,
versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, deposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí agora vem: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Outra profecia, Isaías, capítulo 40, versículo 3 ao 5. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai no ermo vereda ao nosso Deus. Cumprimento. Lucas, capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é... Não, é Isaías 40. É. Isso. Lucas 3, capítulo 3, do 2 ao 5. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Isaías, profecia de Isaías, capítulo 35, do versículo 5 ao 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Cumprimento. Mateus, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 5. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado ao Evangelho. Para finalizar, Isaías, capítulo 53, versículo 4, do 5 ao 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cumprimento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, 24 e 25. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O Senhor Deus morreu na cruz pelo meu pecado e por todos os pecadores. Muitos, dentro do Evangelho, dentro das igrejas, estão esquecendo desse fato. Hoje é a ressurreição de Cristo. E o mundo celebra outra ressurreição. A ressurreição de Cristo tem que ficar na vida de todos nós. E não esquecermos e não ficarmos com as coisas do mundo. Porque o mundo está nos contaminando. O mundo está fazendo o cristão esquecer a verdadeira Páscoa. O verdadeiro sentimento da Páscoa. Estamos nos deixando nos corromper com o mundo. Como é feito na Páscoa, também é feita no Natal. E nós estamos entrando no mesmo caminho. A igreja está deixando acontecer como se não houvesse nada a ver. Só um complemento. Mas eu, Isaías, tive o trabalho e Deus me deu essa função de ver a profecia de Deus para esse momento, para que o seu povo acorde, desperte e não ficasse como o povo no passado, em idolatria e afastando-se de Deus. Eu sou Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim, respondi o Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto. O profeta que viu a vinda do Messias e a redenção do povo de Deus. Eu sou Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, paz seja convosco. Hoje nos reunimos para celebrar a Páscoa. Eu quero compartilhar com vocês palavra de amor e redenção. Em verdade vos digo que eu não vim a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Assim eu, filho do homem, dou a vida em resgate de vocês. Lembrai-vos das minhas palavras. Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Ressuscite porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Eu estou presente em todos os livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Mas eu quero ressaltar os primeiros 5 livros da Bíblia. Em Gênesis, eu sou a semente da mulher. Pois Deus disse à mulher: da sua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Em Êxodo, eu sou o Cordeiro Pascual. Em Levítico, o sacrifício expiatório. Em Números, a rocha ferida. Em Deuteronômio, o fiel profeta. Em Josué, o príncipe do exército do Senhor. Mas eu quero ressaltar hoje, Êxodo, o Cordeiro Pascual. O Cordeiro Pascual que foi sacrificado e na 10ª praga, antes da libertação do povo de Israel do Egito, foi-lhe dada a ordenança de que eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Havia morte entre os egípcios. Havia morte entre aqueles que não tinham a marca do sangue do cordeiro. Mas na casa dos israelitas havia vida, porque o cordeiro foi morto, porque a marca do sangue foi colocada em cada família. Eles comeram da carne do cordeiro. E aquele sacrifício, aquele sangue derramado, apontava diretamente para o meu sacrifício lá na cruz do Calvário. O próprio João Batista, ele revelou lá na beira do Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Casa dos egípcios e dos israelitas. Havia morte, havia vida. 2 caminhos, morte e vida. O Egito simbolizando este mundo. Israel iniciando uma trajetória para Canaã. 40 anos no deserto, indo em direção à terra prometida. E todos aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro, vocês estão nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo. Vocês estão indo em direção à terra prometida, a Canaã celestial. Lembrai-vos das minhas palavras. Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1, diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Toda vara que está em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Por isso eu vos convido, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos e irmãs, que esta Páscoa vos lembre do sacrifício redentor e da vitória sobre a morte. Que a Páscoa nos lembre, sim, a saída do povo de Israel do Egito. Que a Páscoa seja um símbolo de liberdade. Que a Páscoa nos lembre que, ao invés de morte, foi dado a vida àqueles que tinham a marca do sangue. Mas, acima de tudo, que a Páscoa venha nos ensinar que aquele cordeiro representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que aquele cordeiro representa a pessoa de Jesus. Aquele que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu. E com Cristo a vida eterna você terá. Por isso, nessa noite, é uma noite de passagem, Páscoa, passagem. Quando o anjo da morte passou por cima do Egito, e aquele que tinha a marca do sangue, houve vida. E quem não tinha a marca do sangue, foi como aquela vara lançada fora. Porque eu sou a videira, toda vara que não está em mim, não dá fruto. E é cortada e lançada fora. Mas Deus nos escolheu, Deus te escolheu como uma vara para ser frutífera. Deus te escolheu para estar conectado com a videira. E automaticamente a seiva, o sangue do cordeiro vai automaticamente para a sua vida e você vai dar muito fruto. Por isso, essa noite, gostaria que você fechasse os teus olhos e fizesse uma autoanálise. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Queria que você analisasse a sua vida, você e Deus agora. Ninguém vai analisar a sua vida. Você vai fazer uma autoanálise. O que está bom e precisa continuar e o que precisa mudar. Jesus quer trazer a mudança na sua vida.
Jesus tem poder de trazer toda a mudança. Mas ele mesmo diz em sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E nessa autoanálise, peça a Jesus para te ajudar. Nessa autoanálise, abra a porta para Jesus entrar na tua casa, na sua vida. Faça uma autoanálise. E nesta autoanálise, tome a decisão certa. Eu não vou convidar você a vir aqui na frente, mas eu gostaria que aí no seu lugar, você e Deus, você tomasse uma decisão e efetuasse mudanças necessárias. E dissesse para Deus: Deus, eu não sei se eu estou tão conectado com a videira assim, mas nessa noite me conecta. Nessa noite não quero ser árvore infrutífera. Eu quero ser a vara frutífera que vai gerar frutos no mundo espiritual. Então me conecta nessa noite. Me conecta, Senhor. Queria que você fizesse essa oração agora. E que você tomasse uma decisão. Existem coisas que nós deixamos para depois. Mas a vida com Deus não podemos deixar para depois. Não podemos empurrar com a barriga. Faça essa autoanálise e tome a decisão: Senhor, o que eu preciso fazer? Me instrua, me ajude. Eu quero estar conectado contigo. Eu quero estar como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diz Salmo 1. Eu não sei se você tomou uma decisão. Como eu disse, não vou convidar você para vir aqui à frente, a não ser que você queira. Mas eu queria perguntar nessa noite: quem aqui precisa de mudança e tomar uma decisão diante de Deus? Talvez você pense: eu estava na indecisão realmente. Muitas coisas aconteceram em minha vida. Mas hoje é o dia. Eu queria que só que você fizesse um sinal, você que fez a oração e tomou uma decisão. Só para eu identificar, para orar por você. Não é necessário você vir aqui na frente. Eu não quero te constranger. Mas se você tomou uma decisão hoje, erga uma das suas mãos e diga: olha, eu tomei uma decisão. Só levanta e abaixa no exato momento, só para eu identificar. Eu quero orar pela sua vida. Alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Vou convidar toda a igreja a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. Vou pedir o pastor Cláudio Augusto para fazer essa oração.